Isso as torna não apenas mais largas, mas também muito mais impressionantes em termos de poder e beleza. Todos os anos, milhões de turistas vêm para ver esse espetáculo da natureza. E não é à toa. As Cataratas do Iguaçu se tornaram um dos locais mais visitados do planeta. Imagine uma rocha de 200 metros de altura que de repente aparece entre os verdes morros da Colômbia. Esta grandiosa formação natural, conhecida como El Peñón de Guatapé, é avistada de longe e atrai a atenção como um ímã. Mas o que é impressionante? Essa rocha é feita de granito e foi formada há milhões de anos, quando a Terra passava por verdadeiras catástrofes geológicas. No topo dela, há uma plataforma de observação acessível por 320 degraus. Suba até lá e você terá uma vista espetacular do lago ao redor, ilhotas dispersas e pitorescas vilarejos. Sabe o que é mais interessante? Em um dia claro, é possível ver o horizonte a 30 quilômetros de distância. Mas isso não é tudo. El Peñón é considerado um lugar sagrado pelos moradores locais, que acreditam que os espíritos dos antepassados protegem essa rocha. As lendas locais contam sobre criaturas incríveis que habitam suas entranhas e sobre tesouros que aguardam para serem descobertos. Agora imagine que no século XVIII essa rocha era apenas uma parte de um discreto cenário natural. Somente com o tempo ela se transformou em um destino turístico, recebendo mais de 1 milhão de visitantes por ano. E o mais impressionante, nas encostas do vulcão foram encontrados vestígios antigos de atividade humana, indicando que as pessoas viviam ali há milhares de anos, mesmo quando o vulcão estava ativo. Esses artefatos nos dão uma ideia de como os povos antigos interagiam com esse fenômeno natural poderoso. Na deserta de Atacama, onde a chuva cai apenas uma vez a cada década, encontra-se um dos cantos mais áridos do planeta. Imagine só, em algumas áreas dessa deserta não choveu há mais de 160 anos. Esse lugar se tornou uma verdadeira laboratório para cientistas que estudam a sobrevivência de plantas e animais em condições extremas. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Na Atacama, há uma região que parece saída de um filme de ficção científica. Lá se encontram planícies salinas cobertas por cristais de sal que brilham ao sol, como milhões de pequenos diamantes. Além disso, há crateras e vulcões que criam paisagens que lembram a superfície da Lua. E o que mais impressiona? A Atacama é lar de algumas das plantas mais raras do mundo. Por exemplo, ali cresce a lírio do deserto, que floresce apenas algumas vezes por ano e só após chuvas raras. Essas flores são tão raras que podem ser vistas apenas em momentos específicos, quando as condições se tornam adequadas. Mas ainda tem mais. Cientistas descobriram que nas águas subterrâneas da Atacama há reservas de água pura, localizadas a profundidades de até 200 metros. Essa descoberta pode mudar a maneira como vemos as possibilidades de sobrevivência em uma das ecossistemas mais severos do planeta. Por
Por exemplo, suas câmaras magmáticas subterrâneas, que podem atingir profundidades de até 30 quilômetros, provocam atividades sísmicas constantes na região. O vulcão Calbuco não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro fenômeno que continua a surpreender os pesquisadores com sua imprevisibilidade. O Monte Arco-Íris, ou Vinicunca, impressiona pela sua aparência vibrante e colorida. Imagine uma superfície onde os tons vermelho, amarelo e verde se misturam em uma harmonia extraordinária, como se fosse a paleta de um artista. Mas você sabia que essas cores surgiram devido a processos geológicos únicos que ocorreram ao longo de milhões de anos? Cada camada da montanha é composta por diferentes minerais que lhe dão tons intensos. Por exemplo, o vermelho é resultado da presença de óxidos de ferro, enquanto o amarelo é devido à presença de enxofre. Isso não é apenas uma beleza colorida, mas uma verdadeira biblioteca da história da Terra, onde estão registrados milhões de anos de mudanças. E quando você sobe acima dos 5.000 metros de altitude, o ar se torna rarefeito, mas isso não impede os corajosos aventureiros. Caminhos complexos levam ao cume e ao longo do caminho você pode encontrar alpacas e lhamas pastando nas encostas. Ao redor, há vistas deslumbrantes das cadeias montanhosas que parecem intermináveis. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na altitude de Vinicunca, o ar é tão frio que às vezes se pode ver neve nas montanhas vizinhas. E então começa algo realmente louco. Nessa região, a meteorologia muda em questão de minutos. Uma manhã ensolarada pode rapidamente se transformar em uma chuva forte ou até mesmo em granizo. E o que mais impressiona? Guatapé no es solo un lugar para disfrutar de la naturaleza, sino también el centro de la vida cultural, donde se celebran ferias y festivales. ¿Sabías que cada año más de 100.000 turistas visitan este lugar para ver esta belleza natural? El Peñón de Guatapé no solo atrae por sus dimensiones, sino también por su fascinante historia, que guarda muchos secretos. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um dos lugares mais fascinantes do planeta. Imagine montanhas que se erguem até 2.800 metros, como gigantescos facões afiados, prontos para cortar o céu. Esses picos graníticos únicos, conhecidos como torres, são resultado de milhões de anos de erosão e atividade glacial. No parque vivem mais de 400 tipos de aves, incluindo o condor, com uma envergadura de até 3 metros. E se eu disser que você pode encontrar até mesmo os raros pinguins, esses pássaros coloridos com bicos como um arco-íris? Sim, eles não são tão raros assim por aqui. Mas isso não é tudo. No parque, há geleiras que fazem parte do escudo glacial sul-americano. Por exemplo, o glaciar Perito Moreno, que se move a uma velocidade de até 2 metros por dia e joga grandes blocos de gelo no lago, criando um espetáculo que encanta cada visitante. E o que é ainda mais impressionante, o parque ocupa uma área de aproximadamente 1.200.000 hectares, equivalente ao tamanho da Sicília. Isso significa que você pode se perder em vastas extensões, onde trilhas levam a cachoeiras escondidas e lagos cristalinos.
E nesse parque, você pode ver não apenas paisagens, mas também fenômenos raros como a fjorda, poderosos ventos que podem atingir velocidades de até 100 km por hora e lançam areia e pequenos pedregulhos no ar. Aqui a natureza sempre surpreende e uma única visita não conseguirá transmitir toda a sua magia. A Rio Punaú, no Brasil, é uma verdadeira joia da natureza, estendendo-se por 30 quilômetros ao longo da costa do Rio Grande do Norte. Imagine, a água é de um azul tão vivo que parece que alguém derramou cristais nela. Mas isso ainda não é tudo. A parte mais incrível desse rio é sua ecossistema único. Aqui habitam mais de 100 espécies de peixes, incluindo exemplares raros que não são encontrados em nenhum outro lugar. Sabe o que acontece quando você mergulha em suas águas? Mergulhar no Punaú é como nadar em um aquário tropical, onde peixes coloridos nadam ao seu redor e corais pitorescos estão no fundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao longo do rio, crescem árvores de mangue, cujas raízes, como espinhos agudos, emergem da água, criando paisagens únicas. Essas árvores são lar de muitos pássaros, incluindo garças raras que conseguem sobreviver em condições extremas. E aqui é onde começa o verdadeiro absurdo. O rio Punaú é o ponto de encontro de duas diferentes ecossistemas, água doce e salgada. Isso cria condições ideais para a vida de muitos organismos que só podem sobreviver em tais condições únicas. Se você pensava que isso era incrível, espere só. Dunas de areia únicas ao longo do rio podem alcançar até 25 metros de altura e sua forma muda constantemente sob a influência do vento. Isso cria cenas naturais deslumbrantes que podem ser observadas todos os dias. Sabe o que é realmente incrível? A água no Punaú tem um nível tão alto de minerais que é considerada terapêutica e atrai turistas de todo o mundo. O vulcão Osorno, no Chile, não é apenas uma montanha, é um dos vulcões mais ativos do país, com uma altitude de 2.800 metros. Imagine um cone majestoso que se ergue sobre o lago Llanquihue, como um guardião gigante, protegendo os paisagens ao redor. Você sabia que seu último erupção ocorreu em 2011? Esse evento resultou na evacuação de centenas de pessoas e alterou o paisagismo da região. A lava que saía do cráter parecia explodir da terra, criando fluxos que poderiam inundar vilarejos inteiros. Mas isso ainda não é o mais estranho. O vulcão Osorno é famoso por suas formas únicas de erupção. Às vezes ele joga não apenas lava, mas também cinzas que se espalham por centenas de quilômetros. Imagine uma nuvem que encobre o céu, criando um espetáculo incrível. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os moradores locais contam lendas sobre o vulcão que, segundo a tradição, é lar de seres mitológicos. Já ouviu falar nos espíritos que, segundo eles, protegem o vulcão e suas redondezas? Essas histórias são passadas de geração em geração, e muitos acreditam que são eles que dão a esse lugar uma atmosfera especial. O vulcão Osorno também é lar de diversos ecossistemas, onde habitam espécies de animais raras. Por exemplo, você já ouviu falar de aves que fazem seus ninhos em seus declives?
É um lugar incrível onde a natureza e a mitologia se misturam, criando uma aura única. Por fim, vale mencionar que na Atacama fica um observatório com um dos maiores telescópios do mundo, que utiliza condições únicas para o estudo do cosmos. A altitude de 3.000 metros acima do nível do mar e o ar mais puro criam condições ideais para observações astronômicas. O Rio Manso flui através dos cantos mais pitorescos da Patagônia, com sua água cristalina e paisagens incríveis. A extensão do rio é de aproximadamente 88 quilômetros, e ele é famoso por seus rápidos impressionantes, que atraem aventureiros de todo o mundo. No entanto, o que é realmente surpreendente é que o nível da água no rio pode variar até 3 metros em um único dia devido ao degelo dos glaciares. Imagine-se de pé na margem e diante de você se abre uma cena grandiosa. Montanhas com até 3.000 metros de altura refletidas na água tranquila. Nesta região habitam espécies raras de animais, como o guanaco do sul e o condor dos Andes, com envergadura de mais de 3 metros, tornando este lugar não apenas bonito, mas também importante do ponto de vista ecológico. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao longo do rio, há desenhos rupestres com mais de 5.000 anos de idade. Esses desenhos contam a história dos povos indígenas, quando eles caçavam mamutes e preguiças gigantes que outrora habitavam essas terras. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Esses desenhos foram preservados graças a um clima único da região, baixa umidade e ausência de chuvas ácidas. O Rio Manso também é conhecido por seus cânions profundos, que em alguns pontos atingem mais de 100 metros de profundidade. Esses cânions foram esculpidos pela água ao longo de milhões de anos, criando vistas deslumbrantes que atraem turistas e pesquisadores. E um fato interessante: em alguns lugares, a profundidade dos cânions é tamanha que os raios solares mal alcançam o fundo, criando uma atmosfera misteriosa. A montanha Roraima não é apenas uma montanha, mas um mundo inteiro, que se eleva a uma altura de 3.800 metros. Imagine um platô do tamanho da América, onde, de longe, parece que não há nada além de penhascos verticais. E aqui está um fato interessante. Essa montanha gigante está cercada por nuvens e os moradores locais a chamam de Ilha no Céu. Você não acredita que plantas possam crescer a essa altura? Na verdade, aqui existem espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar, como, por exemplo, orquídeas únicas e flores vibrantes que crescem nas fendas das rochas. Suas raízes penetram na dura casca como uma coragem que se infiltra através das barreiras. Mas isso ainda não é tudo. Cientistas descobriram na Roraima um ecossistema que se desenvolveu isoladamente ao longo de milhões de anos. A água que desce de seus limites forma cachoeiras de até 100 metros de altura, criando paisagens deslumbrantes que inspiram artistas e fotógrafos. Imagine subir até o topo. O vento assobia nos seus ouvidos e sob seus pés estão musgos e líquens macios, como se você estivesse em outra dimensão.
Aqui você pode encontrar aves raras, como o beija-flor de penas brilhantes, e plantas únicas que sobreviveram em condições extremas. Os mistérios de Huacachina continuam a fascinar pesquisadores e viajantes. Por exemplo, a profundidade do lago varia de 2 a 3 metros e sua composição inclui muitos minerais que dão à água propriedades especiais. El Chiflón não é apenas uma cachoeira, é uma verdadeira sinfonia de água e luz. Imagine os fluxos de água caindo de uma altura de 30 metros sobre degraus de pedra, criando um rugido poderoso que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. Mas o que torna essas cachoeiras verdadeiramente únicas é sua cor. Em dias ensolarados, a água brilha em todas as tonalidades de azul e verde, como se fossem pedras preciosas. Cada uma dessas cachoeiras, e há mais de 10, tem suas próprias características. Por exemplo, a maior delas tem uma altura de 32 metros. Imagine a água caindo de uma altura dessas e se chocando com o solo, formando nuvens de respingos que se espalham por vários metros ao redor. Esses respingos criam efeitos arco-íris incríveis, especialmente ao pôr do sol. Mas isso não é tudo. Ao redor das cachoeiras, estende-se uma floresta tropical onde é possível encontrar plantas e animais raros. Você sabia que aqui habitam jaguares que se sentem perfeitamente à vontade entre as densas vegetações? Além disso, é possível avistar aves raras, como tucanos e beija-flores, que voam de árvore em árvore, como se fossem pedaços de arco-íris vivos. Você já se perguntou como essas formas apareceram? O segredo está nas mudanças climáticas e na erosão que ocorreram ao longo de milhões de anos. Aqui também há misteriosas dunas de areia que se elevam até 30 metros de altura. Elas criam um contraste incrível com o céu azul e as formações rochosas. E sabe o que é ainda mais impressionante? A Vale de la Lua foi escolhida para filmar cenas em filmes como Star Wars e Duna. O Parque Nacional Yasuni é uma verdadeira joia da biodiversidade. 1 quilômetro quadrado do parque pode conter até 600 tipos de árvores, o que é mais do que em todo o Reino Unido. Agora imagine, 23% de todas as espécies de aves conhecidas no Equador vivem exatamente aqui, mas isso ainda não é o mais estranho. Em Yasuni vivem mais de 28 mil pessoas, representando diversos povos indígenas, como os Shuar e os Yasuni. Sua cultura e tradições estão entrelaçadas no ecossistema do parque e eles desempenham um papel crucial na sua preservação. Você sabia que algo ainda mais impressionante? Esses povos utilizam mais de 500 tipos de plantas para fins medicinais, incluindo algumas que podem tratar doenças como malária e febre amarela. Todo ano, o parque atrai cerca de 60 mil turistas que desejam ver não apenas a flora e fauna únicas, mas também espécies raras como o golfinho rosa e o castor gigante. Em Yasuni vivem mais de 40 espécies de mamíferos, incluindo algumas que estão em risco de extinção. E agora começa o verdadeiro absurdo. Estudos mostram que sob a terra de Yasuni há grandes reservas de petróleo, o que gera debates sobre a preservação desse tesouro natural. É interessante notar que, apesar das riquezas, mais de 400 espécies de animais no parque estão em risco de extinção devido à intervenção humana.
Existem muitos mitos sobre a origem dessas cavernas, e um deles afirma que elas foram criadas por espíritos antigos que tentavam capturar a beleza da natureza. Na verdade, sua forma e estrutura foram moldadas ao longo de milhares de anos pela erosão e pelas ondas do lago. O oásis de Huacatina, localizado na região de Ica, é o único oásis natural do Peru e suas dimensões são impressionantes. Ocupa apenas 32 hectares. Imagine, cercado por dunas de areia que atingem 40 metros de altura, a água do lago reflete o céu azul, criando um contraste que encanta os visitantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. O oásis é considerado um dos lugares mais misteriosos do mundo, e as lendas locais contam como ele surgiu. Dizem que, em tempos antigos, uma bela princesa vivia ali e, fugindo de seus perseguidores, mergulhou suas tristezas nas águas do lago. Agora imagine, esse lago está cercado por dunas de areia que se movem como se fossem seres vivos, sob a influência do vento. Todos os anos, milhares de turistas se dirigem a Huacatina para experimentar um esporte emocionante, o sandboarding. Eles deslizam pelas dunas de areia como se fosse neve e sentem um fluxo de adrenalina difícil de descrever. Os guias locais afirmam que é o lugar perfeito para praticar, pois as dunas formam trilhas naturais. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O oásis de Huacatina não só atrai turistas, mas também é um importante centro ecológico para muitos tipos de flora e fauna. Todo ano, El Chiflón atrai milhares de turistas, mas nem todos sabem que esse lugar foi descoberto relativamente recentemente, apenas nas décadas de 1990. A água dessas cachoeiras é alimentada por rios subterrâneos, o que as torna especiais. E agora imagine que alguns desses rios fluem a uma profundidade de até 100 metros abaixo da terra. A Rio Canyon Cristal é muito mais do que um simples corpo d'água, é uma verdadeira obra-prima da natureza. Imagine que suas águas se tornam de cores vibrantes vermelhas, amarelas e verdes, graças a algas especiais que crescem durante alguns meses do ano. Essas cores são tão intensas que a Rio ficou conhecida como Rio dos Cinco Cores. Mas isso ainda não é o mais estranho. Você sabia o que torna essa rio única? Devido a condições específicas na Serra da Macarena, o nível da água varia, criando condições ideais para o crescimento das algas. Como resultado, o cânion cristal só desabrocha suas cores em meses específicos, atraindo milhares de turistas que desejam ver esse espetáculo. Imagine-se de pé, na margem, olhando para o rio, que parece uma paleta de um artista, com a exuberante vegetação tropical ao redor e os sons da natureza selvagem. E então, começa o verdadeiro mistério. Na região, vivem espécies raras de animais, como sapos que podem mudar de cor de acordo com o ambiente e até lagartos que podem pular até 2 metros de comprimento. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Essa rio não é apenas bonita, mas também faz parte de um ecossistema onde vivem mais de 200 tipos de peixes. Eles desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio nesse único corpo d'água. Esses cactos podem viver mais de 100 anos
e sua idade pode ser determinada pelo número de galhos. É interessante que exatamente aqui você pode ver como a natureza poderosa e as condições climáticas únicas criam um ambiente de vida completamente único. Imagine um lugar onde 30% do oxigênio do planeta é produzido por árvores gigantes, cujas alturas podem atingir 40 metros. Essas árvores não são apenas altas, elas criam comunidades inteiras, onde habitam milhões de espécies de animais e plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Você sabia que o rio Amazonas é o mais longo do mundo? Sua extensão ultrapassa os 7.000 quilômetros e, em alguns trechos, sua largura pode atingir 3 quilômetros. Quando a estação das chuvas chega, ele inunda grandes áreas de floresta, criando ecossistemas únicos onde vivem peixes que só podem ser encontrados nessas águas. Agora imagine que nessas profundezas se escondem criaturas misteriosas como a lamantina brasileira, um animal marinho que pode atingir até 4 metros de comprimento. Esses mamíferos são indicadores importantes da saúde dos ecossistemas e sua população está diminuindo rapidamente devido à poluição das águas e à caça. Mas isso ainda não é o mais estranho. Todo ano na Amazônia são descobertos novos tipos de seres vivos e apenas nos últimos 10 anos os cientistas registraram mais de 300 novos tipos de plantas e animais. Como isso é possível? E aqui começa algo realmente incrível. Em uma das cavernas, foi encontrada uma estátua com mais de 2 metros de altura, que os moradores locais consideravam um deus. Quantas mais segredos o cânion do sumidero ainda guarda? As pesquisas continuam, e cada novo descobrimento aumenta o mistério desse lugar fascinante. No Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, há aproximadamente 30.000 hectares de dunas, formadas devido ao clima único da região. Imagine, dunas de areia branquíssimas, com até 30 metros de altura, estendendo-se por dezenas de quilômetros, intercaladas com lagunas cristalinas que se formam na estação das chuvas. Mas o que é mais impressionante, essas lagunas podem atingir uma profundidade de até 2 metros e sua água pode esquentar até 30 graus Celsius. Todo ano, quando as chuvas preenchem esses bacias naturais, elas se tornam um lugar onde se pode nadar e apreciar paisagens incríveis. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? O parque é lar de uma grande variedade de flora e fauna únicas. Aqui habitam animais raros como jaguares e capivaras, além de muitas aves exóticas que colorem o céu com cores vibrantes. Todo ano, quando começa a estação das chuvas no Brasil, o número de turistas aumenta significativamente. As pessoas vêm para ver esse fenômeno natural, onde areia e água criaram uma atmosfera de oásis. Mas uma pergunta surge: como esse ecossistema tão impressionante conseguiu se manter em meio às mudanças climáticas? A resposta vai surpreender. Os pesquisadores descobriram que as dunas acumulam água da atmosfera, o que permite a manutenção da vida mesmo nos períodos de seca. Tudo porque muitas áreas da floresta ainda são inexploradas e cada nova descoberta é um passo para entender esse mundo fascinante. E o que mais impressiona?
Todo ano na Amazônia são perdidos cerca de 7 milhões de hectares de floresta, o que é equivalente à área de um país como Portugal. Isso ameaça não apenas as espécies únicas, mas também o clima do planeta inteiro. O glaciar Gray, no Chile, não é apenas uma massa de gelo. Sua área é de aproximadamente 32 quilômetros quadrados, o que é comparável ao tamanho de uma cidade. Imagine-o lentamente deslizando pelas encostas das montanhas, deixando atrás de si rachaduras brilhantes de um azul acinzentado e penhascos de gelo que podem atingir 20 metros de altura. Quem poderia imaginar que esse glaciar se formou apenas nos últimos milhares de anos? Ele faz parte de um sistema de glaciares que se formam em condições climáticas complexas, quando a temperatura e a umidade criam condições ideais para a acumulação de neve, que se transforma em gelo. E o mais intrigante, ao se mover, o glaciar Gray esculpe profundos cânions nas rochas, que mais tarde se tornam habitat para espécies raras de flora e fauna. Esse lugar atrai turistas de todo o mundo, e não é à toa. A cor do gelo varia de um azul vivo a branco, dependendo de como a luz incide sobre sua superfície. E o que mais impressiona? Glaciares como o Gray são importantes indicadores de mudanças climáticas, e seu derretimento pode acelerar-se em vários metros por ano devido ao aumento da temperatura. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Sob o glaciar, existe um ecossistema inteiro que pode existir apenas em condições de constante frio. Ao redor, formam-se lagos com água cristalina, onde habitam espécies raras de peixes e aves. E o mais impressionante, todo ano o glaciar perde aproximadamente 300 mil metros cúbicos de gelo, e essa quantidade continua a aumentar. Você sabia que no Chile existe um lugar que parece que você chegou a outro planeta? A Vale de la Lua, ou Vale da Lua, é um cenário fascinante onde as rochas e areias têm formas e cores incomuns. Aqui você pode encontrar pedras que lembram majestosas estátuas e algumas até parecem ondas do mar congeladas no tempo. Todo ano esse lugar atrai milhares de turistas que se surpreendem com sua beleza e mistério. Na verdade, nessa região não há vegetação e o ar é tão seco que parece que você está no deserto. Mas o que é impressionante, a temperatura média nessa vala varia entre 20 e 30 graus Celsius durante o dia e cai para zero à noite. Agora, imagine que algumas rochas aqui são feitas de sais que se formaram há milhões de anos devido à evaporação de antigos lagos. Isso cria fenômenos naturais incríveis, como depósitos de sal e formas únicas de relevo. Essas construções foram testemunhas da história, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E quando você pensa que já viu tudo de mais interessante, descobre que a Tijuca é uma floresta restaurada. Ela foi praticamente toda derrubada no século XIX, mas foi replantada e hoje é um dos locais mais diversos do ponto de vista ecológico do país. O Parque Nacional. Os glaciares não é apenas um lugar bonito, é uma região onde os glaciares ocupam mais de 30% da área total do parque. Já viu um glaciar se movendo a uma velocidade de até 2 metros por dia? Isso mesmo que acontece nesse parque, onde as massas de gelo
criam sons impressionantes, como se a natureza mesma tocasse uma sinfonia. Imagine que a mais de 12.000 metros de altitude, águias voam com uma envergadura de 2 metros. Não são apenas aves bonitas, mas verdadeiros reis dos céus que dominam essas condições severas. Mas isso não é tudo. O parque abriga cerca de 200 tipos de aves, incluindo espécies raras e em risco de extinção. Agora, imagine que, sob esses glaciares, há cachoeiras que podem atingir uma altura de 100 metros. Essas cachoeiras, quando o gelo começa a derreter, criam correntes poderosas que descem rapidamente, formando paisagens hipnotizantes. Cachoeiras como a Perito Moreno atraem turistas de todo o mundo. E não é de se admirar, pois sua beleza é arrebatadora. Você sabia que o glaciar Perito Moreno é um dos poucos glaciares do mundo que continua a crescer? Todo ano ele aumenta alguns metros, criando um espetáculo incrível quando grandes blocos de gelo caem no lago, gerando ondas poderosas. E isso acontece bem na sua frente. O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, localizado a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. Imagine, sua área é de aproximadamente 8.000 quilômetros quadrados, o que é como se vários grandes centros urbanos fossem unidos em um vasto espaço aquático. Mas o que realmente torna este lago único é o fato de estar na fronteira entre 2 países, Peru e Bolívia. As lendas locais dizem que os primeiros incas surgiram das águas do Titicaca. Imagine como os antigos habitantes navegavam por este lago, que hoje atrai turistas de todo o mundo. Na sua superfície, é possível ver ilhas flutuantes feitas de caniços, utilizadas pelos povos indígenas, os Urus. Não são apenas ilhas, mas verdadeiras casas com vegetação que depende inteiramente da água. Você sabia que o mais impressionante? A água do Lago Titicaca é bastante fria, com uma temperatura de cerca de 10 graus Celsius. Mas isso não impede os moradores locais de pescar e coletar algas, que utilizam no dia a dia. Essas algas não são apenas um importante alimento, mas também ajudam na construção de casas. Mas isso ainda não é tudo. Todo verão, o lago recebe um festival que atrai milhares de pessoas. E nesse lugar único, você pode encontrar não apenas beleza, mas também mistérios que aguardam ser descobertos. Por exemplo, em alguns locais das dunas, os cientistas encontraram vestígios de culturas antigas que utilizavam essa região para suas necessidades. Imagine cachoeiras que se estendem por 32 quilômetros e formam mais de 250 cachoeiras separadas. Isso não é apenas uma visão. A potência das cataratas do Iguaçu é de aproximadamente 6,5 milhões de litros de água por segundo durante a estação das chuvas. Mas isso não é tudo. A altura de algumas dessas cachoeiras chega a 72 metros, o que é equivalente a um edifício de 20 andares. Sempre que a água cai, ela cria uma nuvem de névoa que pode ser vista a vários quilômetros de distância. Agora imagine que essas cachoeiras estão na fronteira de 2 países, Argentina e Brasil. Na região, habitam mais de 200 espécies de aves e uma grande variedade de animais exóticos.
incluindo jaguares e capivaras. Você sabia que as Cataratas do Iguaçu são consideradas uma das 7 maravilhas naturais do mundo? Esse título foi conquistado graças ao ecossistema único que envolve as cachoeiras, onde se encontram florestas tropicais e espécies únicas de flora e fauna. E aqui é onde a coisa fica ainda mais interessante. As cachoeiras do Iguaçu não são apenas bonitas, elas também têm uma história complexa de formação, que começou há milhões de anos. Devido a processos geológicos na região, formaram-se rachaduras no solo que levaram à criação dessas majestosas cachoeiras. Você sabia que as Cataratas do Iguaçu são 3 vezes mais largas que as famosas Cataratas do Niágara? E agora, o mais incrível: no platô foram encontradas fósseis de organismos antigos que viviam em condições semelhantes às dos modernos trópicos, mas com uma flora e fauna completamente diferentes. Você sabia que o que mais impressiona? Pesquisas científicas mostram que o clima na Roraima pode mudar tão rapidamente que, em algumas décadas, algumas espécies podem desaparecer. O vulcão Calbuco é considerado um dos mais ativos e inesperados do Chile. Seu última erupção, em 2015, ocorreu em apenas algumas horas, causando pânico entre os moradores locais. Imagine que nuvens de cinzas subiram a uma altura superior a 12 quilômetros, obscurecendo o sol e tingindo o céu de vermelho vivo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Como resultado da erupção, em um raio de alguns quilômetros do vulcão, formaram-se lagos cheios de água quente com enxofre, enquanto ao redor dos povoados começou uma verdadeira evacuação. Você sabia quanto tempo levou para limpar essas áreas dos cinzas? As autoridades locais informam que isso levou mais de 2 meses. O Calbuco está localizado na região dos lagos, famosa por sua natureza deslumbrante. Ao redor do vulcão, estendem-se florestas densas, onde habitam espécies raras de animais, como castores do sul e opossuns com cauda. Interessante é que o próprio vulcão tem uma forma incomum, lembrando um cone com encostas perfeitamente simétricas, e sua altura alcança 2.040 metros. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Cientistas descobriram que as erupções do vulcão podem ocorrer ciclicamente a cada algumas décadas, e cada uma delas deixa sua marca no ecossistema da região. Há dados que indicam que após as erupções, o nível de enxofre no solo pode aumentar em 30%, o que leva a mudanças na vegetação e na fauna. O que mais esse vulcão misterioso esconde? Por exemplo, alguns afirmam que os espíritos dos antepassados guardam essas águas. Interessante é que muitas dessas histórias são transmitidas de geração em geração, criando uma aura mística ao redor desse impressionante fenômeno natural. E aqui vai mais um fato surpreendente. O fluxo de água que cai de tamanha altura cria um som audível a vários quilômetros de distância. Imagine como isso soa no silêncio das florestas tropicais, onde cada som parece mais alto. Laguna Santa Rosa não é apenas um corpo d'água. Sua área é de 340 hectares e a água tem uma cor vividamente rosada. Imagine um cenário onde a superfície cristalina reflete o céu
criando a ilusão de estar em um conto de fadas. Mas isso não é tudo. Nessa região habitam flamingos que não apenas passeiam pelas margens, mas às vezes até apresentam verdadeiros espetáculos, abrindo suas asas rosadas contra o fundo desse lago extraordinário. E você sabia o que torna essa lagoa tão única? É o alto teor de sal, que pode chegar a 30%, tornando a água tão salgada que nenhuma peixe pode viver nela. É como nadar em uma solução salina, o que pode causar surpresa em quem se atreve a experimentar. Mas isso ainda não é o mais estranho. A Laguna Santa Rosa está localizada a mais de 2.400 metros acima do nível do mar, tornando-se uma das lagoas mais altas do mundo. Nessas condições, a vida encontra suas formas únicas. Apenas os organismos que conseguem se adaptar a esses extremos conseguem sobreviver. No entanto, você sabia que para muitos turistas, a subida ao topo da montanha Hotel Morano, com seus 2.000 metros de altitude, se torna um verdadeiro desafio? Todo ano, o parque cedia um festival dedicado à cultura local e tradições. Esse evento atrai milhares de pessoas para apreciar música, dança e pratos típicos da região. O festival não é apenas uma festa, mas também uma oportunidade de conhecer mais sobre a cultura mapuche, que ainda vive no coração dos moradores locais. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um lugar onde a natureza se revela em suas cores mais vibrantes. A altura das famosas colunas de granito pode atingir 2.800 metros, tornando-as visíveis a muitos quilômetros de distância. Essas formações monolíticas, formadas há milhões de anos, parecem esculpidas por artistas habilidosos. Mas o que é ainda mais impressionante? No parque, habitam mais de 150 espécies de aves, incluindo o côndor, cujas asas podem atingir 3 metros de envergadura. Essas aves majestosas pairam sobre as altas montanhas, criando um espetáculo hipnotizante. Mas isso não é o mais estranho. A água nos lagos do parque tem tons tão vibrantes que às vezes parece que alguém derramou tinta. Os lagos glaciais, como o Lago Grey, têm uma cor azul intensa devido às partículas de gelo mais finas suspensas. Esse efeito cria uma paisagem incrivelmente bela contra o fundo das montanhas severas. E agora, imagine isso. No parque, você pode encontrar fenômenos naturais como as vatrushkas, quando um glaciar se distancia e, sob seu peso, forma grandes cavidades. Essas cavidades podem desmoronar, criando cachoeiras que caem ruidosamente nos lagos. E aqui começa o verdadeiramente surreal. Na região, você pode encontrar espécies raras de flora, como magnólias e bétulas antárticas. Essas plantas se adaptaram às condições climáticas severas, e algumas delas podem sobreviver a temperaturas abaixo de zero. Durante a festa, é possível ver barcas coloridas decoradas com flores e ouvir música tradicional. Este espetáculo é difícil de descrever com palavras. Precisa ser visto com os próprios olhos. E o mais incrível, no Lago Titicaca habitam mais de 20 espécies de peixes, incluindo espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar. Sua existência é uma verdadeira enigmática, pois a água do lago é um pouco salgada.
Quando você, pela primeira vez, chega ao Salar de Uyuni, sua percepção da realidade pode mudar completamente. É o maior platô salgado do mundo, com uma área de 10.000 quilômetros quadrados. Imagine uma vasta planície branca sem fim, que durante a estação das chuvas se transforma em um imenso espelho fletindo o céu, como se você estivesse em um mundo mágico. Mas o que realmente é impressionante, nesse lugar há cerca de 30% das reservas de lítio do planeta. O lítio é um componente essencial para os acumuladores usados em veículos elétricos e dispositivos móveis. Isso significa que o Salar de Uyuni pode desempenhar um papel crucial na transição energética sustentável. A camada salgada do platô pode atingir uma espessura de até 10 metros e abaixo dela estão grandes reservas de água subterrânea que sustentam esse ecossistema único. E agora imagine, nesse lugar severo, mas belo, habitam muitos tipos de fauna, incluindo flamingos que vêm aqui para se reproduzir. É interessante que sua cor rosa vibrante é devido à dieta composta por algas e crustáceos que contém carotenoides. E mais um fato surpreendente: no Salar de Uyuni há muitos fósseis de milhões de anos. Esse lugar não só atrai turistas, mas também é objeto de estudo para geólogos e paleontólogos. Eles estudam como um dia aqui existiu um oceano onde viviam criaturas marinhas antigas. Nesse platô impressionante também está a ilha Incauase, coberta por gigantescos cactos que podem atingir até 12 metros de altura. Pesquisas científicas indicam que, nos últimos 30 anos, a população de algumas espécies diminuiu em 80%. Como essa beleza pode estar em risco? Ecologistas lutam pela preservação do parque, pois ele não é apenas o lar de seres únicos, mas também um elemento crucial da ecossistema global. O cânion do Sumidero não é apenas um desfiladeiro, mas um verdadeiro tesouro natural, com uma extensão de 25 quilômetros. Imagine paredes que se erguem até 300 metros de altura, com penhascos verticais que parecem colunas gigantes. Mas isso não é tudo. Aqui você pode ver espécies raras de flora e fauna que habitam apenas esse ecossistema único. Sabe o que torna esse cânion especial? Em suas profundezas vivem animais como crocodilos e aves raras, como o papagaio verde, que se esconde na folhagem das árvores. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar as vistas deslumbrantes e a oportunidade de ver esses seres maravilhosos em seu habitat natural. Os moradores locais contam lendas sobre como o cânion se formou, e uma delas diz que esse lugar foi outrora a casa dos deuses. E agora imagine que aqui você pode ver não apenas as majestosas rochas, mas também cachoeiras que despencam de grandes alturas, criando um espetáculo hipnotizante. Sabe o que é mais interessante? A água no rio Griahuato, que corta o cânion, tem uma cor azul misteriosa que muda ao longo do dia. Descendo pelo rio, você pode notar que o cânion esconde cavernas antigas, onde arqueólogos encontram artefatos da civilização maia. Essas descobertas apenas confirmam que esse lugar era sagrado para os povos locais. A rede de trilhas é estendida por mais de 150 quilômetros, permitindo que os turistas explorem os cantos mais remotos desse tesouro natural.
Sabia que no parque existe um trekking que passa por todos os principais tipos de paisagem, incluindo glaciares, florestas e montanhas altas? A Floresta de Tijuca é uma das maiores florestas urbanas do mundo e ocupa uma área superior a 300 hectares. Imagine-se no coração de um paraíso tropical, onde as árvores alcançam 50 metros de altura, com troncos cobertos de musgo e lianas como em uma selva. Essa floresta abriga mais de 300 tipos de aves, incluindo tucanos coloridos e papagaios travessos. Sabia que aqui vive uma espécie rara de macaco, o maricota? Esses pequenos seres, do tamanho de um gato, conseguem sobreviver no ambiente urbano, apesar das constantes ameaças. Mas isso não é tudo. Na Tijuca há várias cachoeiras, sendo a mais famosa a Cachoeira do Cascadinho. Ela cai de uma altura de 30 metros, criando nuvens de gotas que enchem o ar de frescor. Agora, imagine que atrás dessa cachoeira há um caminho misterioso que leva a ruínas antigas construídas no século XIX. A floresta não é apenas um milagre da natureza, mas também um patrimônio cultural. Sabia que em seu interior há construções antigas, como a Grota do Cabral, onde se podem ver estruturas de pedra únicas. E mais um fato: a temperatura do ar aqui varia de -10 a mais 35 graus Celsius ao longo do dia. Isso significa que você pode enfrentar grandes variações de temperatura, que representam verdadeiros desafios para os viajantes. A Laguna Santa Rosa não é apenas um fenômeno natural, mas também uma arena para aqueles que buscam aventuras em condições onde a vida se manifesta de maneiras surpreendentes. As cavernas de mármore não são apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro mundo subaquático que causa um choque em quem decide visitá-las. Essas formações únicas têm cerca de 7.000 anos e suas cores vibrantes dão a impressão de estar em um conto de fadas. O mármore que compõe essas cavernas possui incríveis tons de cor, desde o branco imaculado até o azul profundo. Tudo graças à maneira como a luz se reflete na superfície da água. As cavernas estão localizadas no Lago General Carrera, que tem cerca de 130 quilômetros de comprimento e é o segundo maior lago do Chile. A água do lago tem uma cor tão intensa que às vezes parece que há pedras preciosas dissolvidas nela. Imagine só: rochas subaquáticas e cavernas esculpidas pela natureza, como uma obra de arte, onde cada detalhe foi criado sem a ajuda do homem. Sabe o que acontece quando os raios solares entram nas cavernas? Eles criam efeitos luminosos mágicos que mudam dependendo da hora do dia e do tempo. As paredes de mármore lisas refletem a luz, e cada canto se enche de uma luz suave, tornando esse lugar um sonho para fotógrafos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dependendo do nível da água, algumas passagens podem desaparecer, enquanto outras se abrem, criando novos caminhos para os pesquisadores. Cada visita aqui é única e sempre há a chance de descobrir algo novo que deixará você maravilhado. Os moradores locais acreditam que Vinicunca é um lugar sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados. Isso adiciona ainda mais mistério a esse lugar. A cada ano, milhares de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno natural
com os próprios olhos e sentir sua magia. A altitude da montanha é superior a 5.000 metros, tornando-a uma das mais altas do Peru. Em uma altitude de 900 metros acima do nível do mar, encontra-se a Cachoeira Angel, que impressiona pela sua grandiosidade. Sua altura é quase 1.000 metros, tornando-a a maior cachoeira do mundo. Quando a água cai rapidamente da borda do Planalto da Guiana, ela se divide em milhões de gotas, criando reflexos coloridos sob o sol. Imagine essa cena, um fluxo de água que se transforma em uma névoa, cobrindo as redondezas como um mágico vapor. Mas isso não é tudo. A cachoeira foi descoberta em 1936 por um pesquisador americano chamado Jimmy Angel. Interessante é que ele recebeu esse nome em homenagem a um piloto venezuelano que fez o primeiro voo aéreo sobre essa região. E agora, imagine como esse lugar era antes da chegada dos seres humanos. No Planalto da Guiana, habitavam espécies raras de animais e plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. E o que mais impressiona? Para chegar à cachoeira, é necessário atravessar densas florestas tropicais, cheias de sons exóticos e cores vibrantes. Aventuristas que se atrevem a enfrentar essa jornada frequentemente se deparam com jaguares e capivaras que pastam tranquilamente ao redor de lagos. É um verdadeiro encontro inesquecível com a natureza selvagem. A Cachoeira Angel não só impressiona pela sua beleza, mas também tem um significado especial para os povos locais. Eles consideram esse lugar sagrado e o associam a várias lendas. Todo ano, o Canyon Cristal se torna um destino de peregrinação para naturalistas e amantes de aventuras. E, no entanto, a verdadeira pergunta é como essa maravilha da natureza conseguiu sobreviver às ameaças da atividade humana. Conta-se que apenas algumas décadas atrás, a Rio estava à beira da extinção devido à poluição e à exploração irresponsável. O Parque Nacional de Nahuel Huapi é uma verdadeira joia da Argentina. Mas você sabia que sua área supera os 3.000 quilômetros quadrados? Isso é maior do que muitas nações. Aqui você pode encontrar mais de 100 espécies de aves, incluindo o raro e belo condor, cujas asas podem atingir 3 metros de envergadura. Mas isso não é tudo. O parque é famoso por seus lagos, que brilham como joias sob o sol. O lago Nahuel Huapi, por exemplo, estende-se por 30 quilômetros e alcança uma profundidade de mais de 120 metros. Imagine, sob sua superfície tranquila, há paisagens subaquáticas misteriosas que mergulhadores do mundo todo exploram. E agora, imagine isso. Em Nahuel Huapi, encontram-se vestígios da antiga cultura mapuche, que habitou essas terras há mais de 1000 anos. Seus desenhos rupestres, preservados até hoje, contam sobre a vida e crenças das pessoas que um dia viveram aqui. Essas imagens enigmáticas atraem arqueólogos e amantes da história, que desejam desvendar seus mistérios. E aqui começa o verdadeiro encanto. Além das belezas naturais, o parque oferece oportunidades para atividades ao ar livre. Mais de 100 quilômetros de trilhas para caminhadas e dezenas de rotas para mountain bike esperam por seus aventureiros.